Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa pós-graduação em Direito Público aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, em parceria com a Estácio. Bom, como coordenadores da nossa pós-graduação, Estácio, Seres em Direito Público, eu e meus queridos amigos, os professores Matheus Carvalho e Eduardo Sabag, queremos dar as boas-vindas a todos os nossos alunos, aqueles que já estavam conosco e aqueles que se juntam a nós agora nesse módulo 2. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Robério Nunes dos Anjos Filho, eu sou doutor em Direito pela USP, sou procurador regional da República e leciono Direito Constitucional desde 1993. Bom, antes de começarmos o nosso conteúdo programático, eu gostaria de divulgar os nossos endereços nas redes sociais para que aqueles que desejarem possam nos acompanhar e ficar atualizados com as últimas novidades do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário. Estas são as nossas redes sociais, a minha rede social e também as redes sociais dos professores Matheus Carvalho e Eduardo Sabag. Então fica o nosso convite para que você nos siga nas redes sociais. Nessa primeira aula do nosso módulo 2, nós vamos abordar alguns aspectos da teoria geral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Vamos começar com uma indagação básica. O que são direitos humanos e direitos fundamentais? Qual a diferença entre essas duas expressões? Bom, há muitos conceitos e definições de ambas as expressões. Vamos começar com o conceito da expressão direitos humanos. De uma forma simples, como um ponto de partida, nós podemos afirmar que direitos humanos são direitos reconhecidos no plano internacional e que são indispensáveis à realização da dignidade humana e são direitos cuja titularidade decorre apenas da condição de ser humano. O fato de alguém ser um ser humano já é suficiente para que possa titularizar esses direitos. Portanto, todos os seres humanos são titulares dos direitos humanos. Quando esses direitos são reconhecidos no plano interno de um determinado Estado, eles passam a ser considerados direitos fundamentais. E, sendo assim, nós temos um quadro inicial sobre a definição e a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Este quadro inicial é este aqui. Direitos humanos são reconhecidos no plano internacional em declarações, tratados e convênios, dentre outros documentos. São direitos indispensáveis à dignidade humana e cuja titularidade pertence a todos os seres humanos. Observem que na nossa Constituição nós temos os princípios das nossas relações internacionais e um deles é justamente a prevalência dos direitos humanos. Portanto, observe que a expressão direitos humanos na nossa Constituição, no artigo 4º, inciso 2, é uma expressão ligada ao plano internacional. Direitos fundamentais são aqueles positivados no plano interno de cada Estado, especialmente no texto constitucional, e que estão vinculados diretamente à dignidade humana e cuja titularidade pertence a todos os seres humanos. No Brasil, os direitos fundamentais estão positivados na Constituição da República, com destaque para o título 2, no qual se encontra o artigo 5º da nossa Constituição. Portanto, este é um quadro inicial distintivo entre direitos humanos e direitos fundamentais. Como nós podemos já concluir, normalmente os direitos humanos estão também positivados internamente como direitos fundamentais, o que é, inclusive, desejável. Por isso, muitas vezes, essas expressões direitos humanos e direitos fundamentais, elas são utilizadas indistintamente, como se fossem expressões sinônimas, mas não são.
há essa diferença entre elas que nós acabamos de ver. Essas duas projeções, portanto, existem de maneira independente. Observe, por exemplo, que existe tanto o direito humano à vida, previsto, por exemplo, no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, como também o direito fundamental à vida, previsto no artigo 5º caput da nossa Constituição. Portanto, o direito à vida tem uma projeção como direito humano e uma outra projeção como direito fundamental. Uma outra observação importante é a seguinte: quando se fala em direitos, estamos falando de direitos humanos e direitos fundamentais, portanto, estamos falando de direitos. Isto indica, ainda que implicitamente, a invocação de uma relação jurídica obrigacional. Uma relação jurídica obrigacional que envolve os três elementos clássicos das obrigações: o credor, o objeto e o devedor. Quando nós estamos tratando de direitos humanos e de direitos fundamentais, em uma visão clássica, os elementos dessa relação jurídica obrigacional são os seguintes: o credor é o ser humano. Disse que todos os seres humanos são titulares dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Portanto, o credor é o ser humano. O devedor desses direitos, numa visão clássica, é o Estado. E o objeto desses direitos é sempre uma prestação ou uma abstenção vinculada à dignidade da pessoa humana. Portanto, estamos falando de direitos, não estamos falando de meros interesses ou de meras pretensões. Estamos falando de obrigações jurídicas envolvendo estes elementos. Mas como se chegou a essa construção jurídica que nós estamos debatendo aqui na atualidade? Como surgiram esses direitos? Os direitos humanos são fruto de um processo histórico evolutivo, lento, gradual e constante da humanidade. Direitos humanos e direitos fundamentais não são um dado, eles são um construído. O que isso significa? Que eles não foram dados pela natureza, eles não foram encontrados por nós na natureza, eles não são uma montanha, por exemplo, eles não são uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Isso do Drummond, né, esses versos do Drummond, brincam com aquilo que é dado e aquilo que é construído. A pedra é dada pela natureza, o caminho é construído pelo homem. Os direitos humanos, eles não nos foram dados pela natureza, eles foram construídos por nós, foram construídos pela cultura humana. Até chegarmos à ideia, é um período lento de construção, até nós chegarmos à ideia de que pelo fato simples, singelo de sermos seres humanos, nós temos o direito a ter direitos básicos e essenciais, que são os direitos humanos. Esse direito a ter direitos é uma noção da Hannah Arendt, a ideia de que os seres humanos têm o direito a ter direitos. E eu chamo aqui um trecho da Hannah Arendt a respeito disto. Diz a Hannah Arendt: só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos, e isto significa viver numa estrutura onde se é julgado pelas ações e pelas opiniões individuais de cada um, e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada quando surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los. A igualdade, em contraste com tudo que se relaciona com a mera existência, não nos é dada. A igualdade não é dada pela mera existência. A igualdade resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais,
Então a igualdade não é dada pela natureza. Nós tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força de nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais. Isso está em um dos grandes livros da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. E a respeito da Hannah Arendt, o professor Celso Laffer diz o seguinte: daí a conclusão de Hannah Arendt, calcada nas displaced persons, ou seja, nas pessoas deslocadas, apátridas sem cidadania, e na experiência do totalitarismo, especialmente do totalitarismo nazifascista, de que a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado, é um construído na convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através do processo de acessão dos direitos humanos. Portanto, direitos humanos são construídos pelo homem, pela cultura humana no correr da história. Isso significa que há o risco de perdermos direitos humanos, de retrocedermos, porque como eles são uma construção cultural, é possível, infelizmente, que em algumas situações existam retrocessos. De qualquer forma, nós podemos identificar uma íntima relação entre os direitos humanos e o constitucionalismo. A constitucionalização dos direitos humanos, ou seja, a previsão constitucional dos direitos humanos, transformando-os em direitos fundamentais através da sua positivação no plano interno, é uma das características do Estado constitucional moderno. Mas a história dos direitos humanos, ela não começa no mesmo momento em que temos os marcos tradicionais do Estado constitucional moderno e da Constituição em sentido moderno. O marco da Constituição em sentido moderno é a Constituição norte-americana de 1787, e temos também ali naquele mesmo período a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual vão aparecer aqueles direitos cujo conjunto nós identificamos hoje como sendo os direitos de primeira geração. Tudo isso ocorre ali no final do século XVIII. Mas a história dos direitos humanos não começa no final do século XVIII. A doutrina aponta reminiscências históricas muito anteriores ao final do século XVIII. Nós podemos falar, inclusive, em antecedentes remotos e antecedentes próximos dos direitos humanos. Há vários antecedentes remotos e próximos dos direitos humanos. Eu vou destacar aqui alguns deles, a começar pelos antecedentes mais remotos. Quero falar um pouco no período axial e no cilindro de Ciro. O período axial é uma denominação que tem origem na obra de Karl Jaspers. Para ele, o eixo da história da humanidade foi alterado neste período, no chamado período axial. É um período que vai do século VIII a.C. até o século II a.C. Nesta época, neste período fundamental para a história da humanidade, 5 dentre os maiores pensadores da humanidade até hoje viveram. Isto ocorreu entre os anos 600 e 480 a.C. E esses 5 grandes pensadores viveram nesse período sem que se conhecessem. Quem foram esses pensadores? Pitágoras na Grécia, Zaratustra na Pérsia, Confúcio na China, Buda na Índia e Deutero Isaías em Israel. Esses pensadores têm um ponto em comum. Eles começaram a perceber que a humanidade não poderia ser dirigida por mitos e fantasias irracionais. E isto deu ensejo a novas concepções que substituíram as explicações mitológicas anteriores sobre o mundo e sobre o ser humano. E neste princípio, graças especialmente a
a estes pensadores e a outros que também contribuíram, surgiram os grandes princípios, as grandes ideias, as grandes diretrizes fundamentais da vida humana que são observados até hoje pela humanidade. Dentre esses princípios está um princípio muito importante, o princípio de que os homens são iguais porque são dotados de razão e liberdade e, portanto, já que têm razão e liberdade, eles são responsáveis pelos seus atos que são praticados à luz da sua razão e da sua liberdade. Pela primeira vez, os seres humanos são vistos, portanto, à luz de uma igualdade essencial, como seres livres, seres racionais. Embora, apesar da igualdade, obviamente, possuam muitas diferenças, né? Nós temos diferenças entre todos nós, mas nós temos pontos que nos tornam, ao mesmo tempo, diferentes e iguais. Então, nós começamos neste período a construir a ideia de igualdade. Ideia essa que foi reforçada por muitos fatores, inclusive um fator citado por autores como Fábio Conder Comparato, que é a ideia da unificação de Deus. A igualdade foi reforçada pela unificação de Deus, pelo monoteísmo, especialmente em Israel. Quando surge a ideia de um Deus único, do qual todos nós somos filhos, isso nos conduz à igualdade. Essa ideia conduz à igualdade. Se nós todos somos filhos de um Deus único, se adotamos o monoteísmo, um único Deus, todos somos iguais, somos todos filhos de um mesmo Deus. Se nós, antes do monoteísmo, se entendia a existência de vários deuses, cada um era filho de um Deus, não havia necessariamente uma igualdade. Então é isso que parte da doutrina aponta. Nesta época, aparece um pequeno cilindro de argila cozida, um cilindro de 22 centímetros de comprimento por cerca de 10 centímetros de largura, em forma de barril, datado do século VI a.C., que foi descoberto em 1879 nas ruínas da Babilônia, na Mesopotâmia, no Iraque atual, contendo uma declaração do rei da Pérsia. Este rei era Ciro o Grande. Este cilindro contém uma declaração escrita de direitos humanos. Seria a primeira declaração escrita de direitos humanos, que contém trechos, por exemplo, sobre a vedação à escravidão e sobre a garantia da liberdade religiosa. Ciro o Grande libertou todos os escravos e garantiu que todas as pessoas pudessem adotar os deuses que quisessem. Vejam aqui uma foto do cilindro de Ciro o Grande, rei da Pérsia. Este é o cilindro de argila de 22 centímetros de comprimento por 10 de largura, que se encontra na sala 55 do Museu Britânico em Londres. Então, se algum de vocês for visitar Londres, ou for a trabalho a Londres, passe no Museu Britânico, na sala 55, e você verá o cilindro de Ciro, que é considerada a primeira declaração escrita sobre direitos humanos. Ainda nesse período, no período axial, surgem a filosofia, a democracia ateniense, a tragédia grega. A filosofia que estabeleceu uma ligação importante entre a verdade e a razão humana. O indivíduo começa a exercer sua faculdade crítica racional da realidade. Olha como é interessante isso hoje em tempos de fake news, em tempos de pós-verdade. Estamos nos distanciando da verdade, da busca da verdade. Então, a filosofia grega buscou unir a verdade e a razão, e hoje há quem queira distanciar a verdade e a razão, quem queira se afastar da verdade, buscar algum tipo de razão em coisas que não são verdadeiras, fake news, pós-verdade. Então, muito interessante este movimento. Bom, de qualquer forma, neste período, no período axial, o direito passou a ficar acima dos detentores do poder. Seja o direito visto como produto dos deuses, as leis imemoriais dos deuses, seja o direito visto como produto dos homens, as leis dos homens, a democracia ateniense. De qualquer forma, o direito começou a ficar acima dos detentores
do poder. E firmou-se, dentre outras ideias, a ideia de que há algum tipo de hierarquia de leis. Vemos isso, por exemplo, em uma das tragédias gregas, Antígona, num trecho em que se afirma que as leis imemoriais dos deuses devem prevalecer sobre as leis dos homens. Então nós temos aí este princípio que nos é caro até hoje. O controle de constitucionalidade é algo vinculado à hierarquia das leis e que já nesse período já aparece. As leis imemoriais dos deuses devem prevalecer sobre as leis dos homens. Então, uma hierarquia, e no caso de colisão entre as leis dos homens e as leis imemoriais dos deuses, deveriam prevalecer as leis imemoriais dos deuses. E surge, nesse período axial também, a ideia da existência de leis universais, não escritas, válidas para todas as pessoas e todos os povos. Então, a ideia de leis não escritas de caráter universal. Aparece a concepção de justiça natural. Então, olhem quantas coisas, quantas contribuições nós temos neste período. Depois do período axial, mas ainda como antecedentes remotos dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, podemos citar, dentre outros, o pensamento de Santo Agostinho, a visão do direito natural em uma perspectiva cristã, e o pensamento de São Tomás de Aquino, que faz a junção das ideias aristotélicas com a moral cristã e a razão divina. Então são alguns dos antecedentes históricos que foram importantes para a formatação da ideia de direitos humanos e de direitos fundamentais que nós encontramos hoje. Mas além dos antecedentes remotos, nós podemos falar também em antecedentes próximos. E o que são antecedentes próximos? Bom, são basicamente um conjunto de documentos escritos, vinculados principalmente ao constitucionalismo inglês, ao constitucionalismo francês e ao constitucionalismo norte-americano, e também às Nações Unidas, documentos estes que influenciaram a formação do entendimento atual acerca dos direitos humanos. E além disso, consideramos antecedentes próximos também o pensamento de alguns autores e filósofos, por exemplo, Thomas Hobbes, Hugo Gross, John Locke, Rousseau, Kant, Thomas Jefferson, Lafayette, etc. Quais são os principais documentos que são considerados documentos pertencentes aos antecedentes dos direitos humanos e dos direitos fundamentais? Os principais documentos são estes aqui. A Carta de Coroação de Henrique I, Carta de Liberdades e Garantias do Cidadão, é um documento de 1100 que influenciou a Magna Carta Libertatum de 1215, que é um marco muito importante em termos de direitos humanos e de direitos fundamentais. A Magna Carta foi influenciada pela Carta de Coroação de Henrique I, porque ali na Carta de Coroação já se reconheciam alguns direitos dos súditos. E esta ideia vai ganhar uma dimensão maior na Magna Carta Libertatum. Também podemos citar a Petição de Direitos de 1628, o Habeas Corpus Amendment Act de 1679, até aqui temos documentos do constitucionalismo inglês. Também merece menção o Corpo de Liberdades de Massachusetts e a Forma de Governo da Pensilvânia. Aqui estamos no constitucionalismo norte-americano. Em seguida, o Bill of Rights inglês, que marca a transição da monarquia absolutista para a monarquia constitucional na Inglaterra. A Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, esses dois aqui são documentos do constitucionalismo norte-americano, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Constituinte Francesa, de 26 de agosto de 1789, o Bill of Rights, agora o Bill of Rights norte-americano, que é o conjunto das 10 primeiras emendas à Constituição de 1787. Essas 10 primeiras emendas foram promulgadas em 1791. A Carta das Nações Unidas, de 45, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
de 1948. Então, são os principais documentos da evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Esses documentos são basicamente os mesmos documentos citados na evolução histórica do constitucionalismo, porque o constitucionalismo, que vai dar ensejo ao surgimento da Constituição em sentido moderno, tem, dentre os seus elementos, a ideia de garantia de direitos dos cidadãos, a ideia de direitos fundamentais. Quais são os elementos da Constituição em sentido moderno? A forma escrita, a disciplina da organização do Estado e da limitação dos poderes por meio do que nós chamamos de separação de poderes, e um terceiro elemento que é justamente a garantia de direitos para os cidadãos, ou seja, os direitos fundamentais. Então, a construção histórica e cultural da Constituição em sentido moderno, ela ocorre par e passo com o movimento da construção histórica da ideia de direitos humanos e de direitos fundamentais. Por isso, os documentos da evolução histórica do constitucionalismo e dos direitos fundamentais, basicamente, são os mesmos documentos. Portanto, tem uma íntima relação entre a evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e a evolução histórica do constitucionalismo e da formatação da ideia de Constituição em sentido moderno. Nós lembramos que a evolução histórica do constitucionalismo é abordada em outra aula do nosso curso, e nesta outra aula nós examinamos alguns dos documentos citados. Então, esses documentos que nós acabamos de ver, eles são referidos e estudados também em outra aula do nosso curso. Nós mencionamos, por exemplo, em outra aula do nosso curso, que a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, do mesmo ano, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa, a Declaração de 1789, foram essenciais para a ideia de universalidade dos direitos humanos. Então, os direitos humanos pertencem a todos os seres humanos em todo e qualquer canto do planeta. Isto é algo que se liga à ideia de universalidade dos direitos humanos. Mas esta universalidade sofreu um abalo muito grande na primeira metade do século XX, com o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Esses movimentos, os movimentos do nazismo e do fascismo, eles provocaram um grande retrocesso na ideia de universalidade, porque eles trouxeram uma ideia contrária à universalidade, a ideia de hierarquização de raças, a ideia de que os seres humanos pertenciam a raças diferentes e que poderiam ser hierarquizadas, haveria raças superiores e raças inferiores, e inclusive as raças tidas como inferiores não teriam os mesmos direitos ou não teriam direito algum. A ideia, inclusive, era exterminar o que foi tido como sendo raça inferior de seres humanos. Hitler chegou a afirmar que tudo que no mundo não é raça boa é joio e, portanto, deve ser exterminado. Foi adotada a ideia absurda da existência de direitos inerentes apenas a uma raça superior, direitos esses que eram negados a raças inferiores. É um pensamento condenável que repele a existência de direitos universais. Toda vez que nós queremos separar os seres humanos em grupos e dizer que um determinado grupo não tem nenhum direito, nós estamos revisitando este tipo de pensamento. Se nós dizemos que, por exemplo, que direitos humanos só pertencem a cidadãos de bem, nós estamos dizendo que há determinados tipos de pessoas, aqueles que não são o que nós consideramos cidadãos de bem, que não têm nenhum tipo de direito e que, portanto, são pessoas à margem do direito, não têm
nenhum tipo de direito e, portanto, o passo seguinte é imaginar que elas podem ser exterminadas. Então isso é um pensamento que repele a existência de direitos universais e que revisita esse tipo lamentável de pensamento que foi o pensamento nazifascista. Bom, vamos fazer um primeiro intervalo e retornaremos em seguida com o segundo bloco dessa nossa aula.